Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O projeto do novo marco fiscal segue agora para o Senado. A expectativa é de que o relator do texto na casa seja o senador Omar Aziz. O governo espera uma aprovação tranquila, com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Com o fim da votação dos destaques do texto, o novo marco fiscal foi de fato aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. E agora o texto segue para o Senado Federal. Na casa, o projeto que define a nova regra fiscal do país provavelmente terá a relatoria do senador Omar Aziz, o ex-presidente da CPI da Covid no Senado, que é também o nome preferido do governo. Em tese, o papel do relator é ouvir os parlamentares e elaborar seu parecer, que passa por comissões e então vai ao plenário. Porém, pode haver um acordo de líderes para que o projeto siga diretamente ao plenário, questão que ainda não tem definição. Cálculos iniciais do governo apontam para uma aprovação tranquila do arcabouço no Senado, com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Vale lembrar que se o texto do substitutivo de Cláudio Cajado for alterado pelo Senado, ele volta para a Câmara. A casa onde o projeto se iniciou dá a palavra final sobre o seu conteúdo, podendo aceitar ou não as alterações feitas na outra casa. O quórum para a aprovação do projeto de lei complementar é maioria absoluta das duas casas do Congresso, depende de 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda poderá vetar modificações feitas nos plenários. E, se isso acontecer, os vetos deverão ser votados novamente por deputados e senadores. 4 homens que foram detidos na Espanha no início da semana, acusados de crime de ódio contra o jogador Vinícius Júnior, foram liberados após pagar fiança. Eles teriam pendurado um boneco preto em um viaduto em representação ao brasileiro. Os homens, que também estão sendo investigados por um crime contra a integridade moral de Vinícius Júnior, foram proibidos de se aproximar e de se comunicar com o jogador do Real Madrid enquanto aguardam uma investigação mais aprofundada, segundo um comunicado do tribunal. O inquérito foi aberto depois que um boneco preto inflável, vestido com a camisa número 20 de Vinícius Júnior, foi pendurado em uma ponte em frente ao campo de treinamento do Real Madrid, antes da partida contra o Atlético de Madrid em janeiro. Ao lado dele havia uma grande faixa vermelha e branca, as cores do Atlético, com os dizeres "Madrid odeia o Real". De acordo com a polícia, 3 dos homens presos eram membros de um grupo radical de torcedores do Atlético de Madrid. O tribunal também determinou que os 4 suspeitos estão proibidos de se aproximar dos campos de treinamento do Real e qualquer estádio da Liga Espanhola. A Agência Internacional de Energia afirmou que os investimentos em energia solar devem superar pela primeira vez neste ano os valores gastos com a extração de petróleo. Os investimentos em tecnologias neutras em emissões de carbono, estimulados pela crise energética e climática, devem totalizar 1,7 trilhão de dólares contra 1 trilhão para petróleo, gás e carvão. As energias neutras em carbono incluem as renováveis, como a solar e a eólica, além da nuclear, bombas de calor ou baterias de carros elétricos. O investimento no conjunto destas atividades deve registrar um aumento de 24% entre 2021 e 2023. A energia solar é o principal alvo, com mais de 1 bilhão de dólares por dia investidos, de acordo com o relatório, e um total previsto de 380 bilhões de dólares em 2023, acima dos 370 bilhões destinados à exploração do petróleo. A tendência foi reforçada com o impacto da guerra na Ucrânia sobre o preço das energias fósseis e pelas medidas de apoio às energias renováveis na União Europeia, na China e nos Estados Unidos. Apesar disso, a Agência Internacional de Energia alerta para desequilíbrios no processo, amplamente concentrado na China e nos países de economias avançadas.
Há sinais de progresso no Brasil, na Índia e no Oriente Médio, mas em outras regiões, os investimentos em energias limpas estão muito atrasados, de acordo com a entidade, que pede mobilização da comunidade internacional para remediar a situação. Vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. O grupo paramilitar russo Wagner iniciou nesta quinta-feira a transferência ao exército russo das posições na cidade ucraniana de Bakhmut. Ele afirma ter conquistado depois de meses de combates violentos com as tropas de Kiev. Vamos ver. A transferência acontece no momento em que o exército russo enfrenta dificuldades nos flancos do disputado reduto no leste do país e é realizada depois de uma incursão de combatentes procedentes da Ucrânia na região fronteiriça de Belgorod. O fundador e líder da organização paramilitar Yevgeny Prigozhin admitiu na quarta-feira que quase 10 mil dos 50 mil detentos recrutados nas penitenciárias russas morreram na Ucrânia, onde estavam na linha de frente da batalha por Bakhmut. Um número parecido de combatentes profissionais do grupo também morreu durante os combates. Bakhmut, uma cidade industrial que tinha 70 mil habitantes antes do conflito, é cenário da maior e mais violenta batalha da ofensiva russa. No sábado, o grupo Wagner afirmou ter tomado a cidade, mas a Ucrânia negou a queda de Bakhmut. O republicano Ron DeSantis entrou na disputa Casa Branca. O político apresentou a sua candidatura à indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. Ele será provavelmente o maior rival de Donald Trump nas prévias. Vamos ver. O governador da Flórida, Ron DeSantis, lançou nesta quarta-feira sua campanha presidencial às eleições de 2024 nos Estados Unidos, prometendo liderar os americanos em uma nova era de sucesso e luta pela liberdade. DeSantis, de 44 anos, formalizou sua candidatura em um documento entregue à Comissão Eleitoral Federal, horas antes do lançamento oficial de sua campanha em um bate-papo no Twitter com Elon Musk. A pré-candidatura do governador traz esperanças para os republicanos que buscam uma alternativa ao ex-presidente Donald Trump, cujas ideias ele compartilha, mas sem os excessos. O político se posiciona como o maior rival de Trump na disputa pela nomeação republicana. Em 2018, DeSantis, um congressista quase desconhecido, venceu as eleições para governador de forma surpreendente, após contar com o apoio decisivo de Trump. Desde então, se tornou uma estrela em ascensão na direita americana, com políticas muito conservadoras em temas como educação, aborto e imigração. O vencedor das primárias enfrentará em novembro do próximo ano o candidato escolhido pelo Partido Democrata, muito provavelmente o atual presidente Joe Biden. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para na Hit, já já o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Até mais!